Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, estudar as duas cartas, as duas igrejas que faltam, Pérgamo e Tiatira. Vamos estudar hoje dos versículos 12 até o 19. Do 12 até o 17, nós vemos a carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo ela era próxima de Esmirna, ali uns 100 e poucos quilômetros, 116, 112 quilômetros, mais ou menos, E a cidade de Pérgamo era um centro urbano de destaque, era uma cidade de comércio, tinha muito comércio, era uma cidade que vendia, comprava muito, tinha muito comércio lá. Também foi construída ali, um ponto estratégico, uma grande fortaleza militar, para algumas guerras que houveram ali, guerrearam até mesmo contra Roma, mas depois eles se aliaram, Essa fortaleza militar ela foi construída a mando de Alexandre o Grande, e também era uma cidade pagã como todas as outras que nós vimos, o paganismo dominava, Tinha o templo de Atena, esse templo era realizado, como nós já vimos antes, a prostituição cultual, Todo mundo já sabe o que é. A templo a Dionísio, Asclépio, também prostituição cultual. Construíram um grande altar a Zeus, que Zeus, para os gregos, era o deus de todos os deuses, era o maioral, Tinha 12 metros de altura o altar que construíram para ele. Era uma cidade de intelectuais, igual a Atenas, igual a Alexandria. Tinha uma biblioteca lá também, com mais de 200 mil livros. E lá também a cidade tem a característica os historiadores dizem que lá que foi inventado o pergaminho. Pergaminho que escrevia, que tem até muitas passagens bíblicas escritas nesse pergaminho, nesse tecido que era feito de couro de animal e era usado para escrever livros, Então por isso que chama pergaminho. Dizem que foi em Pérgamo, E o pior da idolatria deles e do paganismo, eles cultuavam o imperador Átalo I. Ele mesmo, esse imperador que tinha um templo para ele era adorado, ele mesmo deu o nome para ele de Deus e Salvador. Ele mesmo achava que ele era um Deus e Salvador ainda, o Átalo I. E a cidade toda adorava ele, E os cristãos naquela época eles sofriam perseguição, por quê? Se você não adorasse o imperador, se não entrasse lá no templo dele para adorar ele, prestar culto a ele, era como se você também tivesse contra o governo dele. Então tinha a perseguição religiosa e tinha a perseguição política também desse Átalo aí. E os cristãos que não queriam prestar culto ao imperador, eles eram chamados de ateus. Nossos irmãos que estavam na igreja em Pérgamo, eles eram chamados de ateus, Porque não queria prestar culto ao imperador, E também eles eram acusados de odiar a raça humana. Eles falavam, vocês odeiam a raça humana, por quê? Porque o imperador está aqui, ele é um Deus que está aqui, e vocês não querem adorar ele, E várias religiões se encontravam ali, tinha muitos, paganismo, várias religiões, até o judaísmo tinha lá, tinha judeus lá. Todas as religiões ali eram toleradas, os judeus eram tolerados porque era um povo antigo, então eles eram tolerados. Mas só os cristãos não eram tolerados de jeito nenhum. Por quê? Porque eles só adoravam a um Deus e só tinha um Senhor que era Cristo. Então estava aí as perseguições dos nossos irmãos que estavam lá em Pérgamo. Então vamos fazer a leitura agora, versículos 12 a 17, a carta que foi escrita a Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas,
minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que se comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então essa carta, Jesus mesmo mandou João escrever e mandar para aquela igreja, naquela cidadezinha, para aqueles irmãos, né? E ele começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, né? Aquele que tem a espada de 2 fios, ou, em outras traduções, espada de 2 gumes. É a espada que corta dos 2 lados, né? Diferente da espada que foi usada aqui no Brasil, na época do Império lá português, que ela só cortava de um lado. Essa espada, né, era usada pelos romanos nos tribunais. Tinha uma estátua lá de uma deusa, que era a deusa da justiça. Numa mão ela usava uma balança, querendo dizer que todos eram iguais perante a justiça, e uma espada ela usava também de 2 gumes, que cortava dos 2 lados. Quer dizer, que era uma espada que ela não cortava só para um lado, ela não ia favorecer só uma pessoa. Vamos favorecer só os ricos, vamos favorecer só os pobres, mas não vamos favorecer ninguém, vai ser justiça. Se o pobre tiver errado, ele vai ser cortado. Se o rico tiver errado, ele vai ser cortado. Então, eles se achavam ali, e ali tinha um dos seus tribunais, eles tinham um tribunal ali que eles julgavam, né? Então, Jesus, ele começa dizendo que a justiça sou eu que faço justiça. As minhas palavras é que fazem justiça. Não é esse tribunal que está em Pérgamo aí que faz justiça. Sou eu que faço. Então, por isso que ele fala, a espada de 2 fios. E quando nós estudamos o capítulo 1, falava que essa espada saía da boca, né? A espada saía da boca. Não vou procurar aqui para não perder tempo, mas falava que a espada saía da boca. Então, quer dizer, a palavra de Jesus, a palavra dele é que faz a justiça. E também aqui no versículo 13, ele diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas. Então Jesus, ele sabia que eles moravam ali numa cidade que era idólatra, que prestava culto a Atenas, que era um culto, como nós já falamos nas anteriores, prostituição cultural. Lá eles escolhiam várias mulheres, vários homens, colocava todo mundo lá dentro, e todo mundo tinha relação sexual um com os outros, sem escolha de parceiro, ia trocando e faziam uma coisa mais horrível lá dentro, né? Esse era o tipo de culto, né? Então, Cristo, ele sabia onde eles viviam e que tinha todos esses problemas. Ele fala, eu sei as tuas obras e onde habitas. Então, Cristo sabia para eles a dificuldade que era ser cristão naquela cidade. Assim como era em Esmirna, Pérgamo e nas outras também, né? Era muito difícil. Por quê? Porque eles já eram acostumados com aquilo ali. Já eram acostumados. Aquilo já não era tão terrível para eles como é para nós hoje. Para nós, a gente fala disso, dentro de um templo, fazer essas coisas, é horrível, né? É uma coisa tenebrosa. Mas eles já estavam acostumados com isso. Então, Cristo sabia que a dificuldade que eles tinham, que é onde está o trono de Satanás. Olha, vocês habitam num lugar que tem o trono de Satanás. O trono é o rei, né, que senta no trono. Então, Satanás estava reinando ali. Então, Cristo sabia de todas as dificuldades dele. Por que o trono de Satanás? Né? Acho que a melhor solução para o trono de Satanás é por quê? Porque tinha lá um templo para o imperador.
um homem que se dizia Deus e Salvador. Ele reinava tanto politicamente como religiosamente. Então era o trono de Satanás, aquele ali era considerado Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mas mesmo assim, eles ainda eram fiéis a Cristo. Apesar de morar em tudo isso, eles ainda eram fiéis a Cristo. Então hoje, a gente tem a obrigação de ser muito mais fiel ainda, né? Porque hoje a nossa condição, pelo menos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, é bem melhor do que era lá em Pérgamo. Mas mesmo assim, eles ainda eram fiéis e mantinham o nome de Cristo, né? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas aqui a Bíblia não dá nenhuma descrição sobre o que aconteceu com ele, mas dizem que ele foi assado vivo. Colocaram no forno e assaram ele por ser cristão, por não querer prestar culto ao imperador, né? Versículo 14, que fala, mas tem umas poucas coisas contra ti. Apesar de tudo, eles também tinham os defeitos deles. Eles também tinham o lado que eles erravam. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta herege, um profeta mentiroso, que nós não vamos lá, mas em Números, capítulo 31, versículo 15 e 16, fala de Balaão, que ele recebia dinheiro para amaldiçoar os filhos de Israel. Fala de Balaão, que ele ajudava também as pessoas a praticar essa prostituição cultual, tudo isso, né? O Balaão. Então, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e se prostituíssem. Então, o Balaão, lá nos tempos lá do Velho Testamento, no tempo dos reis, ensinava a idolatria, paganismo, prostituição, e tinha alguns membros da igreja ali infiltrados, que não era cristão, que pregava isso dentro da igreja, que falava, olha gente, nós estamos aqui em Pérgamo, mas a gente precisa adorar também o imperador lá. A gente também precisa adorar o imperador, porque como é que faz? Né? Senão nós vamos ser muito perseguidos. Olha, aquela prostituição cultural que eles fazem lá, Ártemis, lá, a deusa lá, a gente também pode participar disso, né? Ou como dizem hoje, né? Tudo que fala de Deus é bonito, né? Se falou de Deus é bom, né? Então, ali está falando de Deus aqui do lado, vamos lá também, porque ali também é bom. A Igreja Católica ali embaixo está falando de Deus, vamos lá também que é bom. Tudo que fala de Deus é bom, e isso não é verdade, né? Só o que fala de Deus que é bom é o que fala de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Então, essa era uma coisa que Jesus aponta contra eles, que eles davam ouvidos a essas doutrinas erradas, dentro da igreja, eles permitiam isso. Então o crente, uma lição para nós hoje, ele tem que prestar atenção no que é pregado dentro da igreja, os pregadores falam, e eles têm que ver se está de acordo com a Bíblia. Todos, não é só o pastor que tem que estar de olho nisso, todos os membros. Então o crente ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que saber qual é a vontade de Deus, e aquilo que é pregado aqui, ele tem que estar de olho para ver se realmente está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, se tiver um Balaão pregando aqui, vocês têm que estar pronto para falar, ó, isso está errado. Nós não vamos aceitar isso aqui dentro, né? Assim tem também, no versículo 15, os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, que também nós vimos lá na igreja de Éfeso, os que seguiam a doutrina dos nicolaítas, que era o quê? Prostituição cultual, né? Versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra ti batalharei com a espada da minha boca.
Arrependam-se, não está falando para a cidade, para aquele povo pagão. Está falando para os crentes da igreja. Arrependam-se disso, de ficar dando ouvidos a doutrinas erradas. Quando não, em breve virei contra ti, contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. Né? Com a espada de 2 gumes, a espada justa. Não vai nem favorecer o membro mais velho da igreja, nem o mais novo, que é um coitadinho, mas vai, a espada, quer dizer, com a palavra de Cristo, a justiça ele vai fazer. Então, para nós hoje, para eles era esse aviso: olha, não aceite heresia dentro da igreja, não aceite pregação contra a minha palavra dentro da igreja, combata isso, não aceite esses cultos que o mundo aí em volta de você está prestando, combata tudo isso e sigam de acordo com a minha palavra, porque senão eu vou vir aqui e vou julgar vocês, cada um, individualmente. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quem tem ouvidos, quem está ouvindo hoje, quem ouviu naquela época, quem ouviu na história da igreja até os dias de hoje, ouça, dá atenção, porque está sendo falado aqui. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Aí vocês vão me perguntar, essa recompensa é boa? É, com certeza, né? O que é esse maná escondido? Existem centenas de interpretações para esse maná escondido. Tem muitas. Mas aqui eu acho que está mais de acordo, né? Está em Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, 19, um pouquinho para frente aí. Diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos e grande saraiva. Nós sabemos que o que tinha dentro da arca da aliança? O cajado de Arão, as tábuas da aliança e o maná, né? E nós sabemos que a arca da aliança ela desapareceu. Até o Indiana Jones já procurou ela. Até o Indiana Jones tem o filme lá e a Arca da Aliança, né? E ninguém sabe, a Bíblia não sabe dizer, e ninguém sabe dizer onde está essa arca. E nessa arca tem o maná, né? O maná foi o pãozinho que caía do céu e alimentou o povo de Deus 40 anos no deserto. E o nosso maná hoje nós sabemos que esse pão espiritual que é Cristo, simbolizado na ceia, o pão que nós comemos, o corpo de Cristo. Então o nosso maná é Cristo. E esse maná que estava escondido na Arca da Aliança, nós vemos aqui a Arca da Aliança sendo citada aqui, Apocalipse capítulo 11. E ela está lá no santuário de Deus. E a Arca da Aliança, para o povo de Israel, representava a presença de Deus. Então nós acreditamos que os crentes, o que vencer, o que não aceitar idolatria, não aceitar prostituição, o que não aceitar aquilo que vai contra a palavra de Deus, ele vai ver essa Arca da Aliança que conta aqui, e lá está esse maná escondido. Então quer dizer, nós estaremos na presença de Deus. O que vencer, o que manter firme, e esse manter firme não depende só de um. Aqui a carta é coletiva. A carta não é para o pastor da igreja. A carta é para Pérgamo, para aquela igreja lá. Então é individual. Cada um tem a obrigação de vencer. Cada um tem a obrigação de combater heresia, doutrina errada, idolatria e tudo. Cada um tem a sua obrigação. Então a igreja de Cristo tem esse dever. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Também é difícil interpretação. Muitas interpretações. Essa pedra branca podia ser também no tribunal, quando era julgada uma pessoa, os jurados ficavam com uma pedra preta, uma pedra comum, né, uma rocha ali, e uma pedra branca. Então, quando ele jogava a pedra comum, eles estavam dizendo que aquele sujeito era culpado.
E quando eles jogavam a pedra branca, era um voto dizendo que ele era inocente. Quando abria a urna, se tivesse mais pedra branca do que pedra comum, ele era absolvido. Se tivesse mais pedra comum, ele era condenado. Então, o que a gente pode entender aqui é que era absolvição, perdão, né? Livramento do julgamento, do castigo. Então, é essa pedra branca, né? E um novo nome escrito, sabendo, temos base bíblica para dizer também que os nossos nomes serão mudados na eternidade. Por aí, né? Mas é algo de difícil interpretação. Vamos lá, agora nós vamos falar de Tiatira, com pouco tempo para falar. Tiatira era a cidade menos importante das outras 7 cidades aqui citadas, era a menos importante. Ela tinha um templo ao deus Sol, que era o Apolo, também era uma cidade pagã, e também Artemis, como tinha na outra, também tinha um templo lá. Era uma cidade industrializada, uma cidade que eles produzia couro, produzia objetos de madeira, produzia tecido, lapidava pedras, também fazia escultura e tudo mais, né? Era uma cidade que o povo vivia do trabalho, né? Cada profissão tinha um padroeiro, né? Se você fazia tecido, então tinha um deus padroeiro dos produtores de tecido. Então, quem produzia tecido tinha que adorar o deus do tecido. Se ele não adorasse o deus do tecido, ninguém gostaria do produto dele. Seu produto não é bom, você não adora o deus do tecido, então o padroeiro do tecido não te abençoa, então o seu produto não é bom, eu não quero. Eu quero aquele que adora. Se ele era marceneiro, tinha o deus da marcenaria, tinha o padroeiro da marcenaria. Se não adorasse o padroeiro da marcenaria, ninguém queria as cadeiras que ele fazia. E era assim, né? E hoje no Brasil também nós temos os padroeiros aí que colocaram, né? Padroeiro do estado de São Paulo, padroeiro não sei do que, padroeiro não sei do que lá, né? Então, quem vivesse lá, os cristãos que viviam lá, eles tinham que trabalhar para sobreviver, é claro. Só que eles não queriam adorar aqueles deuses ali, os padroeiros da profissão. Então, eles ficavam pobres, né? Eles ficavam ali sofridos, por quê? Porque ninguém queria comprar os produtos dele, poucos iam querer, né? Então, eram pessoas pobres por causa disso, né? E também outro importante centro de defesa militar que foi derrotado por Éfeso. Vamos ler 18 até o 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que a primeira. Aqui também, né? Olhos como chama de fogo, né? Uma visão privilegiada, uma visão total e um fogo consumidor. Eu estou olhando o que vocês fazem. Meus olhos são chama de fogo. Se vocês saírem fora, eu vou consumir vocês com esse fogo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou vendo, né? E os pés como latão reluzente, estabilidade. Eu não caio daqui não, sou firme. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade. A caridade aqui, se você olhar no original grego, é ágape. É o amor a Deus, é o amor mais, a expressão máxima de amor aqui na Bíblia, né? Quando fala ágape, é um amor maior, né? E no livro de Apocalipse, ágape só aparece aqui, nesse versículo, esse amor. Então, eles eram o contrário de Éfeso, que deixou o primeiro amor. Eles tinham tanto amor a Deus, quanto amor aos irmãos, né? Então, nessa parte, eles são elogiados. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém em uma cama,
e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jezabel, não quer dizer que tinha uma mulher lá que chamava Jezabel, né, que fazia com que eles se prostituíssem lá no templo da Ártemis, lá, que tinha em Tiatira também. Mas quer dizer que tinha alguém lá dentro, ou um grupo de membros ali, que também fazia como estava fazendo lá em Pérgamo, né? Vamos lá no templo da Ártemis, isso é bom também, isso também é bom, isso é cultuar. Vamos cultuar os nossos padroeiros do nosso emprego para nós poder ter mais lucro. Vamos fazer isso, né? Então quer dizer que não era uma pessoa, uma mulher que chamava Jezabel, mas uma mulher que tinha uma atitude igual a Jezabel que está lá em 1 Reis 16, capítulo 16, versículo 21. A esposa de Acabe, que ela fez com que os judeus ali daquela época adorassem a Baal, e depois entra Elias para combater, né, essa idolatria. Então tinha pessoas que estavam fazendo igual a Jezabel, influenciando os crentes a ser idólatras, né? E Cristo fala aqui: eis que aporei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Na mesma cama que eles estão adulterando, nessa mesma cama eles vão sofrer. A mesma cama que eles estão curtindo o prazer deles ali, que é contra a vontade de Deus, aquela cama vai servir para eles ficar doentes lá. Vai ser uma cama de um leito de enfermidade. No mesmo lugar que eles adulteraram, mesmo na mesma cama, eles vão ficar sofrendo. E ferirei de morte a seus filhos, versículo 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Deu uma chance para esses irmãos se arrepender. Avisou, olha, para com isso. Não se arrependeram. Lembra dos olhos como chama de fogo? Então veio o juízo, o fogo consumidor. Feriu de morte essas pessoas porque não quiseram se arrepender. Então, naquilo que nós estamos errados, naquilo que é pregado aqui, no púlpito, se nós estamos errados e está sendo pregado de acordo com a Bíblia, se arrependa. Se arrependam, porque senão nós vamos sofrer. Versículo 24: mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retendo-a até que eu venha. Então tinha crentes fiéis. Isso é legal, isso é interessante. Toda igreja tem os membros problemáticos, toda igreja tem os membros que são pensos a querer as coisas do mundo que está lá fora, mas toda igreja tem os crentes fiéis. E esses crentes fiéis que se mantêm, permanecem, apesar da dificuldade, apesar de tudo, que ele continua fiel, esses são recompensados, né? Versículo 23, a recompensa. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. No reino de Cristo, como nós lemos estudos anteriores, nós somos seus sacerdotes, né? E nós somos a nação santa, o povo escolhido. Cristo vai reinar sobre a terra. Nós estaremos reinando com Ele, porque nós fazemos parte do reino dele. Então nós estaremos acima, no milênio, nós vamos estudar mais para frente, dessas nações que são contrárias à vontade de Deus. Nós vamos estar julgando com Ele. Nós estaremos participantes no seu reino. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã, vamos lá em Daniel. Daniel 12, 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então essa estrela da manhã, a recompensa aqui dada aos que forem fiéis, será o quê? Essa recompensa é o quê? É o brilho.
o brilho de Cristo em nossas vidas, né? Seremos brilhantes, seremos reconhecidos pela nossa fidelidade. E não é um reconhecimento aqui nesta vida, mas é um reconhecimento eterno, né? Ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras. Essa é a recompensa, é o brilho que você vai ter. Um brilho maior na eternidade. Então é importante para nós, aqui como é ensinado, nos resguardarmos da idolatria desse mundo, da prostituição desse mundo, das coisas que tem lá fora, e as nossas recompensas são muito boas. O maná escondido está na presença de Deus, a pedra branca, o perdão e a estrela, o nosso brilho. Não é um brilho que vai ser apagado, não é uma roupa branca que amanhã ela se suja, mas um brilho eterno e uma honra eterna diante de Deus.